Esse é o canal Livros e Labirintos e eu vim conversar com vocês aqui hoje sobre o livro de contos do José Saramago, Objeto Quase. Os contos desse livro foram escritos em 1978 e tem a ver muito com o contexto de Portugal e da Europa na época. Tem um livro que eu costumo ler, eu sempre estou lendo esse livro, na verdade ele foi organizado pelo Fernando Gomes Aguilera e se chama As Palavras de Saramago. E aqui é uma compilação das coisas que ele pensava sobre alguns assuntos bem polêmicos ou sobre assuntos que interessam a pesquisadores, a curiosos. Esse livro ele se divide em 3 partes e associada a essas entrevistas, as coisas que ele fala, estão os livros, as ficções que ele escreveu. Dá para saber o que ele pensava sobre literatura, sobre escrita. Eu até separei algumas coisas aqui que são interessantes para a gente saber, por exemplo. E aqui são as respostas, não tem as perguntas. Tem as respostas que ele deu sobre essas coisas. Isso é o prodígio da literatura, poder ser capaz de chegar mais fundo na consciência dos leitores, mesmo falando sobre uma outra coisa. Vocês vão perceber que nesses contos aqui, o Saramago ele já começa a mostrar algumas influências de grandes escritores, né? Então ele tem numa entrevista ele fala, os grandes autores do século XX são Kafka, Fernando Pessoa e Borges. Se há um escritor do século XX por quem tenho veneração, este é o Kafka, e reivindico o ser kafkiano. Kafka disse que um livro tem que ser um machado que quebra o mar gelado da nossa consciência. Isto eu tomo como um programa de trabalho. O estranho seria que um escritor como ele não tivesse exercido nenhuma influência. Então ele está falando aqui da influência do Kafka sobre as pessoas. Sobre o mundo mesmo da literatura. O meu trabalho é sobre a possibilidade do impossível. Peço ao leitor que aceite um pacto, mesmo se a ideia é absurda. A coisa importante é imaginar o seu desenvolvimento. A ideia é o ponto de partida, mas o desenvolvimento é sempre racional e lógico. Então, quando a gente lê a ficção, a gente acaba associando ela à vida, ao nosso cotidiano, à forma como a gente vê as coisas. E esse livro aqui, O Objeto Quase, tem 6 contos: Cadeira, Embargo, Refluxo, Coisas, Centauro e Desforra. O ditador caiu de uma cadeira. Os árabes deixaram de vender petróleo. O morto é o melhor amigo do vivo. As coisas nunca são o que parecem. Quando vires um centauro, acredita nos teus olhos. Se uma rã escarnecer de ti, atravessa o rio. Tudo são objetos. Quase. E esses 6 contos aqui, eles vão seguir uma escrita mais tradicional, né? Porque quem lê Saramago sabe que ele escreve de uma maneira diferente, que ele não pontua os diálogos, as mudanças de fala. E esse livro aqui vai trazer textos mais tradicionais, textos com os quais nós estamos mais acostumados. Mas os temas são muito interessantes, porque todos esses contos aqui, os personagens não terão nomes. Isso ele fez em Ensaio sobre a Cegueira, depois. Os personagens, eles são designados pelas suas funções. Eu vou comentar sobre 3 contos. São 6, eu quero comentar sobre 3, porque o meu objetivo aqui é que você tenha vontade de ler. Então, o primeiro conto aqui é o embargo. E você vai inferir, assim, esse título pelo contexto, né? Você vai ter que ir um pouco na história. O embargo aqui, ele é referente ao embargo feito pelos países que exportavam petróleo. Né? Em 1973, esses países deixaram de exportar petróleo para a Europa. E ele vai aproveitar esse contexto, essa situação para fazer esse conto. Então, em nenhum momento você vai ter aqui indicação de espaço, né? Você não sabe onde que isso ocorre, provavelmente em alguma cidade portuguesa. O personagem aqui não tem nome, ele é um motorista. E aí esse narrador é um narrador de terceira pessoa, é um narrador bem tradicional, aquele narrador que a gente chama de demiurgo, né, que sabe tudo sobre a personagem. E aí esse conto aqui, na verdade, é a narrativa do percurso desse homem, que acorda de manhã. Eu vou ler só o comecinho. Acordou com a sensação aguda de um sonho degolado e viu diante de si a chapa cinzenta e gelada da vidraça. O olho esquadrado da madrugada que entrava, lívido, cortado em cruz e escorrente de transpiração condensada. É assim que ele começa esse conto. E aí, para quem é leitor de Kafka, vai
identificar coisas aqui que estão muito presentes na narrativa kafkiana. Como que ele descreve as coisas quase personificando, né, esses olhos da janela. Tem uma frase aqui, essa frase, né, de um sonho degolado, remete totalmente à primeira frase lá da Metamorfose. E é incrível, esse personagem ele não tem nome, a gente sabe que ele é um motorista que vai para o trabalho. E aí é muito interessante porque todos os postos estão sem gasolina. E a angústia dele é ficar sem gasolina. E eu não vou dizer aqui o que vai acontecer, mas a narrativa ela vai mostrando um monte de coisa que está presente no mundo contemporâneo. E a angústia é uma delas. O desespero desse motorista em não conseguir colocar gasolina, mesmo com o tanque cheio. E tem postos que não tem mais gasolina e outros postos estão com filas enormes. Você vai perceber na fala dessa personagem, até na narração, né, do relato, que essa situação aqui se passa perto do Natal. E é muito interessante como esse narrador vai descrever, né, o que acontece, as consequências desse embargo. Eu acho que é um conto que tem que ser lido. Embora ele, né, a gente indo mais fundo, a gente perceba que tem um contexto, o metatexto aqui, né, que eu costumo dizer. É esse embargo de 1973. Mas tem muitas coisas no comportamento desse personagem que são muito contemporâneas. Você pode se identificar muito com esse personagem. O outro conto se chama Coisas. Ele está muito próximo de uma distopia, né? De novo, o personagem aqui, ele é um personagem solitário. Embora o personagem de Embargo ele seja casado, ele também não deixa de ser um personagem solitário, porque tudo o que acontece com ele vai acontecer no momento de solidão. Em Coisas, ele vai apresentar aqui um personagem de meia idade, solteiro, que mora sozinho, solitário também. É muito legal como ele vai descrevendo, né, o tipo de pessoa. E ele mora numa sociedade em que as pessoas elas são marcadas na mão, de A até a Z. E ele, a marca na mão dele é H, né? E o sonho de muita gente é chegar pelo menos ao C, né? Porque o C são as pessoas que podem consumir, são os consumidores na hierarquia que podem consumir melhores coisas. Os marcados com B seriam aqueles associados ao governo, associados às pessoas com mais posses ainda. E o A nem preciso dizer, né? Eu não vou ficar fazendo spoiler aqui. É muito interessante como esse narrador ele vai apresentando essa cidade. Esse personagem é um funcionário de uma fábrica. E deixa eu ler o primeiro parágrafo, ele é um pouco comprido. A porta alta e pesada, ao fechar-se, raspou as costas da mão direita do funcionário e deixou um arranhão fundo, vermelho, quase sem sangrar. A pele ficara dilacerada, não por igual, levantada em alguns pontos logo dolorosos, porque a saliência ou aspereza agressora, naturalmente, não mantivera a pressão contínua e o arrastamento de contato que faria do arranhão ferida aberta, com os lábios separados e o correr rápido e espelhado do sangue. Antes de entrar no pequeno gabinete onde cumpriria o seu turno, com princípio daí a 10 minutos e que se prolongaria por 5 horas seguidas, o funcionário dirigiu-se ao serviço médico, SM, para um tratamento rápido. Nas suas funções, tinha de atender o público, e um vergão de tão feio aspecto não devia ser exibido. Enquanto desinfectava o ferimento, o enfermeiro, informado das circunstâncias do acidente, disse que era o terceiro caso nesse dia, causado pela mesma porta. Então, a gente começa a perceber que esses objetos são diferentes, né? As coisas são diferentes, as coisas elas são personificadas aqui. É como se essa porta tivesse vontade e tivesse machucado esse funcionário de propósito, né? E no decorrer do relato a gente vai percebendo que um sofá está com febre. Eles têm um tipo de aderente que coloca no machucado e a pele ela se regenera rapidamente. E aí a gente vai percebendo que as coisas elas vão meio que se rebelando e é surpreendente perceber o que acontece aqui.
São contos circulares também, aquilo que eu tinha falado do Saramago em 1993, né, no ano de 1993, em relação à circularidade. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Então, eu só vou falar isso desse conto, que é um conto impressionante. Aqui também, né, os personagens são mencionados pelas funções, todas as coisas aqui são apresentadas e aí as instituições elas são apresentadas com siglas também. E o outro, né, sobre o qual eu ia falar também, é um conto muito, muito bonito, que ele se aproxima muito do maravilhoso e se chama Centauro. A primeira vez que eu li esse conto, eu não tinha o título, porque era uma fotocópia, era um xerox. E foi muito interessante ler esse conto sem ver o título. Vai demorar um pouco para você chegar à conclusão de que se trata de um centauro, porque ele vai narrando, primeiro ele fala da parte homem e depois ele fala da parte animal. E é um conto que transcorre o tempo, né? Começa num tempo mítico e chega no tempo histórico. E ele passa pela modernidade e chega no contemporâneo. Então é um conto maravilhoso, muito, muito poético, muito belo. Vai mesmo narrar o percurso desse centauro pelo mundo e como que ele chega ao seu final e passa a não mais existir no nosso mundo. E esse narrador ele é um narrador muito inteligente, né? E ele vai trazendo algumas referências da literatura ocidental, e eu acho que é muito legal ler esse conto e você perceber, né, uma das mais belas referências aqui está ligado ao Cervantes, né, e eu não vou dizer onde que é, porque para não perder a beleza da leitura, porque o meu objetivo aqui é fazer isso, né, fazer com que vocês tenham vontade de ler. Eu pretendo aqui colocar a opinião do Saramago e as coisas que ele falava sobre as coisas que ele escrevia. Então, olha só sobre o objeto quase, o que ele falava. Não me parece que o objeto quase seja uma sequência de quadros, como igualmente não resultou de uma justaposição mecânica de textos escritos ao sabor dessas circunstâncias. O livro tem um projeto e um plano, propõe-se claramente contra a alienação. A epígrafe de Marx e Engels não está lá por acaso. Se o homem é formado pelas circunstâncias, é necessário formar as circunstâncias humanamente. É do Marx e Engels, A Sagrada Família. Todos os romances do Saramago têm uma epígrafe e prestem atenção nas epígrafes, porque elas conduzirão o leitor. É muito importante isso. Então ele diz que ela não está ali por acaso. Eu diria, provavelmente com algum exagero, que cada texto decorre do texto anterior, e realmente eles têm um prosseguimento. E o primeiro deles, que materialmente não tem anterioridade, toma como referência textual um texto ausente. Que eu saiba, até hoje não foi descrita a queda de Salazar, a queda da cadeira que fez cair Salazar. Porque o Salazar, né, ele caiu literalmente, além de metaforicamente também. De qualquer modo, parece-me que neste momento o que importa não é tanto o que o livro quis ser, mas o que o livro é. Como autor, sinto-me mais à vontade falando do projeto do que do produto dele, mas creio ter algum significado que um livro contra a alienação se tenha exprimido em termos de morte. No pensamento do autor, alienação e morte são inseparáveis. Pela via da ficção, foi também isto que em Objeto Quase pretendi dizer. Então é muito, muito, muito forte mesmo, né, as coisas que ele vai dizer sobre a escrita. E tem uma segunda entrevista aqui que eu acho que vale a pena dizer para vocês. E a realidade atual? Seria 1978. Essa é o que sabemos, e o Objeto Quase haveria necessariamente de refleti-la. Como o ano de 1993, transpostamente, refletia um país onde o fascismo não desaparecera. Assim mesmo, não desaparecera e nem desapareceu. O que faz é trocar as máscaras. De uma maneira também transposta, o objeto quer lançar alguma luz sobre os diferentes avatares e metamorfoses da besta. Gravidade sim, porque a situação é grave. Gravidade porque esse é o meu modo pessoal de pesar a vida. Então olha como que a escrita do Saramago está associada à sua ideologia, ao que ele pensava sobre as coisas. E é isso que eu quero, mais ou menos, mostrar na ficção do Saramago. Espero que vocês estejam com vontade de ler O Objeto Quase, que vocês tenham vontade de ler os outros livros. E eu fico por aqui, não esqueçam de dar o seu joinha, espero que vocês tenham gostado. Obrigada para aqueles que me acompanham. E logo mais, na próxima semana, eu volto aqui com outro livro para vocês. Até lá!